Fala aí, galera, tranquilo, beleza? Estamos de volta aqui falando sobre serviços públicos e eu queria puxar um assunto interessante com você. Quando você estuda contratos administrativos, principalmente quando você estuda a Lei 8666 de 93, a Lei de Licitações e Contratos, um dos assuntos que é tratado ali dentro é o assunto sobre cláusulas exorbitantes. O que são cláusulas exorbitantes, caso você não lembre? São aquelas cláusulas que são previstas em um contrato realizado pela administração pública, um contrato administrativo, não um contrato da administração, por favor, mas um contrato administrativo, que extrapolam um contrato comum. São aquelas cláusulas que, se você encontrar num contrato normal, num contrato de direito privado simples, eu, você, pessoas normais, né, essas cláusulas seriam consideradas impossíveis de serem realizadas, seriam consideradas abusivas. Mas aqui elas são cláusulas normais. Então por isso que a gente chama de cláusulas exorbitantes, porque exorbitam a esfera de um contrato comum. Cuidado, tem gente que vê, exorbitante então é abusivo. Não, não tem nada a ver. Não tem nada de ilegal nela ser exorbitante. Mas desde que, obviamente, seja a administração pública de um dos lados do contrato. Porque todas essas cláusulas são poder da administração, não sua. Então, a gente está falando de serviços públicos, se você é uma concessionária de serviço público, por exemplo, se você assina um contrato após uma licitação, amigão, o que cabe a você é simplesmente cumprir o contrato e algumas outras possibilidades que você tem contratuais. Agora, a administração pública ela vai deter cláusulas que você nunca vai ter na sua vida. Tá? Então, essas cláusulas exorbitantes, você estuda, repito, quando se analisa a lei de licitações, a intenção aqui não é trabalhar as cláusulas exorbitantes em todos os seus detalhes, é sim mostrar para você apenas aquelas cláusulas que são aplicáveis nos contratos de concessão. Espera aí. Pô, mas Dalma, olha só, eu sei que concessão e permissão são contratos administrativos. Existe um problema doutrinário que alguns defendem que a permissão é um ato administrativo, outros que é um mero contrato de gestão, por isso que é um ato, que você adota, você aceita o ato. E tem alguns que defendem ser um contrato administrativo sim. Então, por via das dúvidas, eu gosto de colocar isso na concessão, até porque tem coisas que só valem para concessão mesmo. Tá? Então, não há nada de estranho em você falar características do contrato administrativo na concessão de serviços públicos. Não à toa eu coloquei assim no nome, tá beleza? Então, vamos lá. São 5 cláusulas exorbitantes muito importantes para a gente entender. Uma delas, a alteração unilateral de contrato. É claro que você sabe que um contrato, administrativo ou não, ele vai ter suas cláusulas, quanto ao objeto, a matéria, o que será tratado no contrato e o valor desse contrato. Claro que se eu faço um contrato de compra e venda com você, o objeto, a venda da casa, o valor, sei lá, R$1 milhão. Se eu quiser alterar o valor que eu estou pagando, concordo com 1 milhão, não, acho que eu quero pagar 800 mil só. Eu não posso sair mudando o contrato e falar, estou te avisando que a partir de hoje eu quero pagar 800 mil. Não, vamos ter que conversar, concorda comigo? Com a administração não é muito bem assim, não. No que tange ao objeto, no que tange ao valor, dentro dos limites legais, como eu disse, eu não estou aqui para ficar aprofundando ainda a Lei 8666. Nós vamos fazer um curso específico do 8666. Lá eu vou te mostrar os limites, quando é obra, quando não é, eu vou te mostrar as características. Eu quero que você entenda a princípio. Aqui, a administração pública, após contrato assinado, ela pode muito bem modificar as cláusulas contratuais, quanto a objeto e quanto a valor. Legal, né? Imagina, você assina um contrato com a administração por um valor X, passa um tempo, ela vem e altera esse valor. Tudo bem, isso aqui é para manter o tal do equilíbrio econômico, que você também vê nas cláusulas exorbitantes, mas é interessante, né, para não falar outra coisa. Só a administração pode isso com você, pelo menos aqui na concessão. Tá fechado? Então, alteração unilateral significa alteração pela administração pública do contrato em relação ao objeto e o valor nos limites da lei. Também não é assinar um contrato de 1 milhão e depois querer pagar 5 mil. Não é querer assinar um contrato com uma compra, uma aquisição de 100 computadores e querer comprar 30 depois. Tá? Quando você estuda princípios, né, da licitação, você analisa essa situação após a licitação determinado. Aliás, quando você estuda licitação em geral, né, gera-se um contrato, esse contrato tem que ser respeitado e pode ser que ele nem seja assinado, né? Não tem nenhuma garantia também, a menos que vá que surja alguma coisa, eu não quero assinar o contrato. Então eu só tenho obrigação até da adjudicação compulsória ao vencedor, né? O princípio da licitação. Eu só tenho que assinar mesmo se eu tiver, se realmente a necessidade de continuar. Tem umas coisas muito loucas, né? Mas a alteração unilateral de contrato é um exemplo deles, beleza? Então nós dois, eu e você, um contrato normal nunca. Agora, com a administração pública, ela pode alterar sim. E não só ela altera, como ela pode rescindir de forma unilateral. E é aquela rescisão que ela vem anunciar e fala, ó, está rescindido o contrato. Não tem poder judiciário, é a própria administração agindo aqui. Ela até pode ir para o judiciário, mas se ela pode ir de plano, amigo, você acha que ela vai procurar alguém
Então ela mesmo chega para você e fala, está rescindido o contrato. Bom, quais são as condições de rescisão unilateral de contrato? Inadimplemento ou falta contratual, que é o que a gente chama de caducidade, ou por interesse público na extinção através de encampação. Aqui eu vou pedir para você ver o vídeo sobre a extinção do contrato de concessão. Lá você vai encontrar a encampação e a caducidade e vai entender o que é. Mas entenda, são duas formas de rescisão unilateral de contrato de concessão, beleza? Terceira situação, a fiscalização. Porque, porra, se eu assino um contrato contigo, eu não posso ficar fiscalizando-o naturalmente. Aqui, a fiscalização da execução do contrato é uma coisa natural. A administração pública ela vai estabelecer um agente que vai fiscalizar a plena execução dessa obra, desse contrato. Obra pode ser, né? Não é o efetivo. E essa pessoa vai acompanhar. Por exemplo, você ganha uma licitação, e na licitação diz que você disse que vai colocar, sei lá, não sei quantos ônibus na rua para o transporte público coletivo, e o ônibus vai ter ar-condicionado, e eu vou fiscalizar se tem realmente o ar-condicionado. Eu posso fazer isso, eu posso determinar alguém, normalmente a pessoa que conduziu a licitação, eu posso pegar esse agente, colocar ele dentro da instituição, para ele analisar cada um dos ônibus. Isso é normal no contrato comum? Não. Aqui ele tem esse poder de fiscalizar. E se por acaso encontrar alguma coisa errada, eu posso até exercer uma intervenção em cima do contrato. Quem sabe, declarar caducidade lá para frente. Tá beleza? Então a ideia, eu também não vou falar de intervenção, que a gente vai tratar sobre intervenção num vídeo específico, mas a ideia eu posso muito bem fiscalizar a execução. Você lá na licitação disse que ia utilizar tal tipo de equipamento de última qualidade, não sei o que. Eu tô vendo você usar um troço de 1950, porra. Então eu vou ter que fiscalizar e ver se está sendo tudo bem, realmente. Até porque é dinheiro público, né, parceiro? Eu não quero jogar dinheiro público fora agentes políticos fazem quase todos os dias. Tranquilo? Ocupação temporária dos bens. Isso aqui é um ponto interessante. Não confunda com intervenção. Porque a intervenção se dá a partir do momento que você fiscaliza e percebe que há erro, há um desrespeito ao contrato assinado de concessão. A concessionária não está utilizando equipamento prometido, não está utilizando material prometido, não está oferecendo o que foi prometido. Né? No caso da ocupação temporária, estava tudo legal, mas por algum motivo, talvez má gestão ou por alguma situação, até mesmo fora da vontade, que extrapola a vontade da concessionária, a continuidade da prestação de serviço, que você lembra que é um princípio muito importante, está aí também um vídeo sobre princípios dos serviços públicos, né, que você tem que ler, tem que ler, se faltava essa, tem que ver. A continuidade da prestação do serviço pode ser atingida. Então você percebe que, sei lá, o concessionário não está com dinheiro para pagar os servidores, está com uma iminência grande de greve, ou não está em condições de dar manutenção, algo precisa ser feito. Para evitar que quem se ferre seja o usuário, a administração pública pode decretar o temporária dos bens. O que significa isso? Eu afasto todo mundo da concessionária. A própria administração que gerou o contrato assume a prestação de serviço, pega os bens, pega tudo, pega até os servidores, os funcionários, melhor dizendo, da concessionária, se for necessário. Ocupa e continua a prestação de serviço. Durante esse tempo, ele vai tentando ajudar a concessionária, ou vai permitindo que a concessionária resolva, né, um contrato, uma questão financeira, seja lá o que for, um problema de gestão, que eles resolvam isso. Após a resolução desse problema, os bens são devolvidos. Volta aí a prestar o serviço. Nós, apenas a administração pública, ocupamos temporariamente os bens, assumimos a prestação, porque o usuário não pode se ferrar. Então, resolveu? Está tudo certinho? Beleza, pode voltar, pode reassumir, estamos juntos. Claro que durante a ocupação, se algum dos bens for danificado, a administração tem a obrigação, né, de ressarcir esses danos causados aos bens ocupados temporariamente. Então a ideia aqui é que você tem a possibilidade da descontinuidade da prestação do serviço. Não é que você tem certeza, não é que o cara não está cumprindo o contrato. Se não cumprir o contrato, amigão, a gente pode rescindir o contrato por caducidade. A gente pode decretar a intervenção como consequência da fiscalização. A ideia aqui é que não é que você quer resolver isso na porrada. Você quer que o usuário seja consiga ter o serviço público continuado, né, a prestação continue mais e a concessionária resolva seus problemas e volte naturalmente. É claro que tudo aquilo que foi levantado financeiramente durante aquela prestação não vai ser passada para a concessionária, né, não vai ser devolvida a ela, porque aí seria mole. A concessionária ia deixar tudo de lado para a prefeitura ou para a administração pública, sei lá, assumir a responsabilidade e depois pegar o dinheiro todo. Aí seria uma cagada, né?
Por último, tem a possibilidade de aplicação de penalidade, que é uma coisa que não rola entre nós dois, né? Imagina que eu assino um contrato de compra e venda com você e você simplesmente não está pagando. Aí eu vou lá e aplico uma multa contra você. Quem sou eu, porra? Eu tenho que ir no judiciário. Na administração pública, não. Se ela percebe que você não está realizando bem, por exemplo, o caso da fiscalização, não está sendo respeitado o contrato, não é que necessariamente eu vou decretar a rescisão unilateral. Eu posso aplicar uma advertência contra você. Olha, está advertido, a próxima é multa. Passou um tempo, você continua, multa. Então eu tenho o poder nesse contrato de aplicar uma penalidade contra você caso o contrato esteja sendo desrespeitado pela sua parte concessionária. Então, advertência, multa, eu posso decretar proibição de contratar com a administração pública, casos de improbidade, né? A Lei 8429, ela traz esse caso, por exemplo, eu proíbo você de assinar contratos futuros, porque você, por alguma situação sua, por alguma condição sua, que mereça essa penalidade, a improbidade é o grande exemplo. Tem a possibilidade de, inclusive, eu, administração pública, lançar uma declaração de inidoneidade. E isso vai atrapalhar muito que você assine contratos futuros com outra administração e até mesmo contratos privados. Porque você vai ser declarado, sua empresa, sua instituição é declarada, sua PJ, como inidônea. Quem vai querer assinar contrato com você fora os nossos governantes? Ninguém, né? Tranquilo? Deu para entender a jogada? Então, essas são as características próprias do contrato de concessão. Repito o que eu falei no começo do vídeo, eu não extrapolei aqui todas as cláusulas exorbitantes. Isso vai ser trabalhado no curso de licitação. Eu vou te mostrar exatamente os limites legais de objeto e valor, aí a gente vai aprofundar muito mais. Mas aqui eu quis te mostrar essas cláusulas e prometendo a você que nós vamos gravar um vídeo para falar especificamente sobre intervenção, que vai acabar me trazendo a necessidade de falar de reversão novamente. Tá tranquilo? Então tá entregue a ti aí, até nosso próximo vídeo. Abraço.